Salve galera, tudo bom? Professor Eduardo, como você já deve saber, já me conhece aí, já tem acompanhado alguns vídeos. É, Nesse momento aí, né, de isolamento, a gente tá fazendo esses vídeos para dar um suporte, uma ajuda para vocês, então espero que esteja ajudando, né? Então comente aí, vocês têm o canal no YouTube, aproveitar e fazer um merchandise, já se inscreva, deixa um likezinho, faz um comentário, beleza? Tem lá no nosso canal, só procurar como Eduardo Jupe. Ainda vai sofrer algumas alterações, algumas edições, mas por enquanto já tem alguma coisinha lá para você acompanhando, beleza? E num vídeo anterior, numa aula anterior, aí, a gente comentou um pouquinho sobre retas perpendiculares, né, que é o assunto anterior a esse. Fiz alguns exemplos, passei um pouquinho da teoria para vocês. E agora a gente dando continuidade no nosso conteúdo, vou falar para finalizar essa primeira parte, vou falar agora sobre outras duas formas que essa equação da reta pode se apresentar, que é a forma segmentada e a forma paramétrica, tá bom? Não quer dizer que elas sejam mais importantes ou não, só que se é para escolher, o que a gente prefere? A gente prefere tanto a forma reduzida quanto a forma da equação geral. São as duas preferidas aí, beleza? Mas nada impede de um exercício, né, ou alguma prova que você vai fazer, te cobrar alguma coisa referente a isso. Então vem para o slide aqui comigo. Ó. Aqui eu te coloquei já os dois formatos da equação que ela pode aparecer. A primeira, a forma segmentada, que está ali x sobre p mais y sobre q igual a 1. E a segunda é a forma paramétrica. A forma paramétrica eu não vou falar muito, ok? Ela é mais um contexto, ela depende de um problema situação para a gente estar resolvendo. Que depois, num exemplo ou outro, a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. Então, voltando aqui para o quadro agora, o que eu quero falar com você? Eu quero falar principalmente da forma segmentada, ou forma segmentária, como você preferir. Tá? Então, aqui nós temos a equação da forma segmentada, que foi o primeiro modelo que você viu aí no slide. Quando que isso faz sentido? Quando a gente trabalha com esse tipo de equação. Seguinte forma. Primeiro, eu preciso ter dois pontos sobre os eixos coordenados. Um ponto sobre o eixo x, que obviamente ele vai ter um valor x, que aqui eu chamei de p, e y vale zero, por isso que ele está sobre o eixo x. E eu preciso de um ponto q que esteja sobre o eixo y, que obviamente o meu valor da abscissa vai ser zero, e o meu valor de y vai ser um valor qualquer que eu chamei aqui de q. Então nós temos o ponto P e o ponto Q, e além disso eu escolhi um ponto genérico, G, genérico, x e y, aleatório aqui sobre essa reta. Eu já sei que esse ponto G pertence a essa reta, tá certo? O que eu quero fazer? A partir desses três pontos dessa condição, eu quero chegar nessa forma para vocês verem o porquê que isso é verdade e como que ela vai nos auxiliar, tá bom? Então olha só, primeira coisa, eu preciso que esses dois pontos estejam sobre o eixo x. Senão não vai surtir muito efeito tudo isso que a gente vai fazer. Não vai ter sentido a gente trabalhar com a forma segmentada, beleza? Então isso aqui são as condições que a gente tem nesse momento, beleza? E por que eu vou calcular esse determinante? Né? Você lembra que essas barrinhas aqui significam determinante para nós. Eu vou calcular um determinante por quê? Porque eu sei que esses três pontos estão sobre a mesma reta. Se eles estão sobre a mesma reta, esse determinante vai ser igual a zero, o que prova que eles formam a mesma reta. Professor, mas se não tivesse dado zero? Sinal que eles formam um triângulo, que a gente vai ver na sequência aí um pouquinho mais sobre esses cálculos de determinante, tá bom? Então, como você já sabe, para a gente calcular o determinante, a gente repete aqui as duas primeiras colunas, né? Repetir essas duas primeiras colunas. Eu sei que isso aqui vai dar zero, porque esses três pontos estão sobre a mesma reta, ou pelo menos eu quero que seja zero. E agora vamos fazer nossas continhas aqui, ó. Então, zero vezes qualquer coisa, zerou. Q vezes 1 vezes x dá qx, mais 1 vezes p vezes y dá py. Beleza. Voltando, lembrando que quando volta a gente precisa trocar o sinal. Então, q vezes p vezes 1 vai dar menos pq. 0 vezes qualquer coisa dá 0. E 1 vezes 0 já zerou. Beleza, isso aqui tudo é igual a zero. Vamos organizar essa equação agora. Ó. Eu tenho xq mais yp menos pq igual a zero. Beleza. Lembrando que eu quero chegar nisso aqui, ó. Então, ajeitando mais um cadinho. Xq
mais yp igual a pq. Mas, professor, mas você tem igual a 1. Você não chegou a igual a 1. Verdade. Mas a gente pode fazer aparecer o 1, não pode? O que eu vou fazer? Se eu dividir esse cara por pq, qualquer coisa dividido por ele mesmo sempre é igual a 1. Beleza. Só que se eu fiz isso desse lado, eu também preciso fazer desse lado. Então eu vou dividir todo mundo por pq. E aí vai ficar assim, ó. Q dividido por Q sobra 1, dá 1, sobra não, né? Dá 1. Então aqui nós temos x sobre p, mais p dividido por p dá 1, então aqui fica y sobre q, legal. Isso tudo é igual a pq dividido por pq, que é igual a 1. Pronto, chegamos aí, ó, na nossa forma segmentada da equação da reta. Então perceba que o determinante ele te auxilia para encontrar a equação geral, quando é alguns pontos aleatórios. Agora, se esses dois pontos estão sobre os eixos, ele também funciona para encontrar a forma segmentada. Mas, professor, então toda vez que eu tiver, mesmo sabendo que os pontos estão sobre os eixos, eu preciso calcular o determinante para encontrar a minha equação segmentada? Não. Olha só como é simples e como é fácil. Vem para o primeiro exemplo comigo aqui, ó. Então olha só o que diz o nosso primeiro exemplo aí. Dado uma reta R que intercepta o eixo x em P 4, 0 e o eixo y em Q 0, 3, a equação segmentária de R é... Então vem comigo aqui, ó. Vamos esboçar essa situação. Eu tenho um ponto P de coordenadas 4, 0, um ponto Q de coordenadas 0, 3. O ponto P vai ter que estar por aqui, ó. Já que o y vale 0, né? E o nosso x vale 4. Beleza. O ponto Q, ele está sobre o eixo y. 0 para x e 3 para y. Esse é o nosso ponto Q. Beleza? Ou seja, nós temos aqui então a nossa retinha, passou pelo pontinho aqui, passou pelo pontinho ali. Tá? Disfarça, desculpa pelo desenho muito bonito, mas é assim que funciona, sem régua. Então eu tenho o ponto P e o ponto Q. E eu quero essa equação segmentária. O exercício pede a equação segmentária de R. O professor, nossa, tem que montar o determinante para esses caras, calcular, correr o risco de errar na conta, de esquecer o sinal? Não, velho. Ó, você já encontrou a equação segmentária. Você já sabe que é x sobre p, y sobre q igual a 1. Mas quem que é p e q? P é sempre o valor que você tem em x. Q é sempre o valor que você tem em y. Acabou. A sua equação segmentária, ó, é x sobre p mais y sobre q igual a 1. Quem que é p? P vale 4. Então é x sobre 4 mais y sobre q. Quem que é q? Q vale 3. Isso é igual a 1. Pronto. Tá resolvida a nossa equação da reta, a nossa equação segmentária. Morreu aqui. Professor, mas é só isso? Só isso. Tá? Por isso que a gente já fez todo o trabalho, já te adiantei aqui como chegar nessa fórmula, para você simplesmente pegar ela e aplicar. Morreu aqui. Professor, mas esse daqui, ele pede a equação geral, pede a equação, sei lá, outros tipos de equação. Não tem problema. Só você tirar o mínimo múltiplo comum e organizar essa equação no formato que ele te pedir. Tá? Mas aqui é uma equação como todas as outras. Daqui você chega em qualquer formato de equação que você quiser. Tanto a equação geral, como a equação reduzida. Você consegue sair daqui e chegar em qualquer outros tipos. Provavelmente acho que vai ter um outro exemplo aí que a gente vai chegar. Enquanto eu vou apagando e você observa o quadro aqui, eu vou colocando as informações do nosso segundo exemplo. Olha só. Então, vem para a tela comigo aqui, ó. Nosso segundo exemplo diz assim: as equações paramétricas de uma reta R são x igual a 2t mais 5, y igual a 4t menos 2. Obter uma equação geral de reta R. Perceba que nessa questão, ele te deu as formas paramétricas, que foi a hora que eu comentei com vocês que eu ia fazer uma observaçãozinha aqui. Então, quando eu passei aquele primeiro slide, vou até voltar ele aqui, ó.
Lá estava assim, forma paramétrica, x igual a f de t e y igual a g de t. Perceba que eu tenho tanto x quanto y em forma de uma função de f de t, né, uma variável t. Voltando para o nosso segundo exemplo, o que eu tenho lá? X igual a 2t mais 5. Esse 2t mais 5 é como se fosse a nossa função f de t. Está na variável t. E perceba que a minha variável y também está em função de t, ó, 4t menos 2. Tá? Então eu tenho tanto x quanto y em função de t. E aí ele pede para a gente obter uma equação geral dessa reta R. Então olha só, vem comigo. Eu tenho aí nesse exemplo 2, que x vale 2t mais 5 e que y vale 4t menos 2. Então, como que funciona para encontrar uma equação geral a partir disso? Bom, você já sabe isso aí desde lá do nosso fundamental. É nada mais que um sisteminha de equações. Só que a gente vai resolver isso aqui por meio da substituição. Então, como vai ficar? Você escolhe um dos dois aqui, ó. Eu vou pegar y, por exemplo. Vou isolar t. Ó, isolar t. Aqui nessa segunda equação. Então vai ficar y mais 2, que é igual a 4t. Portanto, t é y mais 2 dividido por 4. Esse é o nosso valor de t. E aí você vai pegar agora esse valor aqui e vai substituir no t da outra equação que você tem, da outra equação que você deixou em stand-by. Professor, mas eu preferi isolar t na primeira e substituir na segunda. Não tem problema. Funciona da mesma forma, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Pegando a nossa segunda equação, nossa primeira, x igual a 2t mais 5, legal. Quem quer t? t é y mais 2 dividido por 4, então você vai substituir, vai ficar 2 vezes y mais 2 sobre 4, mais 5. E agora são só continhas, então você tem aí x igual a 2y mais 4 dividido por 4, mais 5. Tira o mínimo múltiplo comum desse cara. Vai ficar 4x, que é igual a 2y mais 4 mais 20. E agora organiza a sua equação. Que aí vai ficar assim, ó. 4x menos 2y menos 24 igual a 0. Beleza? Perceba que todo mundo é par. Então, se você quiser, você ainda pode dividir isso aqui por 2. Vai ficar assim, ó. 2x menos y menos 12 igual a 0. Pronto. No exercício ele pede a equação geral. Tá aqui a equação geral, ó. Um ax, né? Deixa eu reescrever aqui o formato da equação geral. Um ax mais um by mais um c igual a 0. Pronto, ó. Você tem que seu a vale 2, o seu b vale menos 1, seu c vale menos 12. Está escrito na equação geral. Ah, professor, mas o exercício que eu tinha aqui ele era bem mais difícil, ele pediu a equação reduzida. Não tem problema. Como que a gente resolve a equação reduzida? É isolar o y. Então, isolando o y, você tem aí, ó, que y vai ser 2x menos 12. Pronto. Você tem a equação reduzida dela e você tem aqui a equação geral da reta que havia sido pedido inicialmente, tá bom? Então, vou deixar aqui um pouquinho, você absorvendo, assimilando todas essas informações. Se for necessário, dá uma pausadinha aí no vídeo, enquanto eu apago o finalzinho para fazer um terceiro exemplo contigo. Muito bem, voltando para a tela aqui comigo, ó, nós temos lá no exemplo 3. Construa o gráfico da reta R, cujas equações paramétricas são x igual a 2 menos 3t, y igual a 6t menos 1, em que o parâmetro é t. Então vem para mim aqui, ó. Perceba que ele te deu as equações na forma paramétrica, beleza? E ele quer que você construa o gráfico. Não é muito conveniente você construir o gráfico do jeito que está. Então o que a gente tem que fazer? O que a gente fez no exercício anterior. Você pega aqui, transforma na equação geral ou na equação reduzida, o que você preferir, e a partir disso você monta o gráfico da sua função, tá bom? Então vem comigo aqui, ó. Nossas equações é x igual a 2 menos 3t
e y igual a 6t menos 1. Muito bem. Então, mesmo esqueminha, escolhe uma das duas e isola t. Aqui, deixa eu ver. Eu vou escolher a primeira agora, para não falar que a gente só sabe fazer pela segunda. Então, vai ter que 3t é igual a menos x mais 2. Então, t vale menos x mais 2 dividido por 3. Beleza? Tá aí. Esse é o nosso valor de t. Feito isso, você vai pegar esse valor de t e substituir aqui na outra equação agora. Que aí nós chegamos nisso. Ó. Y igual a 6 vezes t menos x mais 2 sobre 3 menos 1. Fazendo as continhas aqui, ó, eu posso até simplificar esse cara. 6 dividido por 3, isso aqui dá 2. Então vai ficar menos 2x mais 4 menos 1. Então y é igual a menos 2x mais 3. Perceba que a gente já chegou na equação reduzida, o que é minha forma favorita, diga-se de passagem. É o jeito mais simples que eu acho que a gente tem de trabalhar aqui. E aí, feito isso, você pode montar seu gráfico agora, que era o que ele estava pedindo. Professor, mas o que eu preciso para montar um gráfico? Você precisa de 2 pontos. Simplesmente isso. Quais são esses pontos? Não interessa, quem você quiser, ok? Ah, professor, eu quero saber o ponto de quando x vale 1. Legal. Então coloca x igual a 1 e encontra o valor de y. Ah, eu quero quando x vale 1008. Massa, coloca aqui 1008 e encontra o valor de y. Professor, eu quero raiz de 37 dividido por 5 vezes 15. Coloca, só que é você que vai fazer a conta, não eu. Eu vou fazer, obviamente, do jeito mais simples. Então, olha só. O que eu quero? Eu quero que x vale 0. Se x vale 0, automaticamente y vale 3. Então, eu já tenho um pontinho aqui, ó. 0 e 3. O que eu quero agora? Eu quero que y vale 0. Se y vale 0, o meu x vai ter que ser quem? Aí a gente faz essa continha aqui do lado, ó. Que menos 2x mais 3 tem que ser 0. Então, menos 2x é igual a menos 3. Portanto, x vale 3 sobre 2. Então, quando y vale 0, x é 3 meios, que é aí 1,5, né? Então, vou deixar ele bem pertinho aqui do zero. Está aqui o nosso 3 meios. Pronto. Então, está aí, ó. A nossa equação da reta, obviamente, passou por este ponto e também passou por este. Perceba que a reta tem inclinação negativa, por isso que ela está indo do segundo para o quarto quadrante. Beleza? Coeficiente angular menos 2, enfim. Coeficiente linear 3. Você pode brincar aí a qualquer pergunta que ele faça para você a partir disso, você já tem como responder, já sabe como se virar. E lembrando que tudo isso a gente partiu de equações da forma paramétrica. Tá bom? Então eu paro por aqui. Peguem exercícios, né? Não deixem de praticar, de resolver mais coisas. Não é só olhando que a gente aprende. Tem que pegar e colocar a mão na massa aí, senão o negócio não vira, tá bom? Lembrando, entra lá no canal, se inscreve, que semanalmente aí a gente está tentando postar algumas novidades, alguns vídeos para vocês. E é isso aí, tá bom? Beijos, abraços, até!